Oi, pessoal! A ideia dessa videoaula é a gente criar algumas achuras representando as áreas molhadas, a área permeável da nossa planta. Eu vou usar como modelo essa planta que eu já usei para as videoaulas de texto e de inserção de simbologia de porta e janela. Para começar, é muito importante organizar o nosso desenho. Então, eu vou precisar criar um layer especial. Eu preciso representar todos os pisos das áreas molhadas da nossa edificação. Então, vou criar um layer chamado Achura Área Molhada. Vocês podem atribuir a cor que vocês quiserem, mas o importante é definir a espessura de linha, uma linha bem fina. A minha sugestão é a 009. Vou adotar então a espessura 009 para as linhas finas do meu projeto. Vou tornar esse layer corrente, cliquei 2 vezes aqui na barra de status dele, fechei o quadro de layer. Estou no layer da Achura Área Molhada. Vou dar um zoom em uma das áreas para ser achurada. Essa é a primeira providência que vocês precisam tomar. Deixar dentro da nossa área gráfica exatamente o local inteiro que eu quero achurar. Não pode faltar nenhum pedacinho visual, ele inteirinho aqui, certo? Então, o primeiro procedimento, a área ser achurada está na tela. Agora eu ativo o comando Hatch e eu aceito as opções daqui. Por padrão, ele já vem com a opção Pick Points, ou seja, aquela em que eu passo o mouse sobre um lugar, ao clicar, ele encontra a área delimitada a ser achurada. Essa área tem que estar perfeitamente fechada e sem sobreposições de linha para não ocorrer erros. Normalmente os erros ocorrem muito quando a gente faz uso de blocos, porque os blocos têm muita linha sobreposta. A gente vai descobrir esses erros conforme a gente usa o desenho. No caso, eu quero achurar esse pedacinho, então eu vou clicar nesse espaço. O AutoCAD oferece vários padrões aqui nessa área Pattern. É só clicar nessa flecha que vocês veem todos os outros padrões aqui. Então, se eu quisesse uma achura de estrelinha, aqui, Stars. Se eu quisesse de quadradinhos, é só escolher a achura que vocês quiserem, que ele já mostra o modelo. Repara que esse modelo que eu optei, ele só apareceu uma linha. Então, todos eles, vocês precisam depois definir o tamanho da apresentação. Vou deixar minhas estrelinhas. E aqui a escala. Então, pelo que eu estou vendo, a estrela está muito grande, quase não aparece. Então, eu vou atribuir um fator de escala, metade. Achei muito grande, diminui de novo. Até vocês acharem que ficou de acordo com o que vocês querem. Outra coisa que a gente pode fazer, além de mudar a escala, é alterar o ângulo de apresentação dessa minha achura. Eu vou colocar aqui 45 graus. Ele rotacionou as minhas estrelas. Vou colocar 60. Ficou igual, por causa da própria inclinação dela. Então, não teve graça. Bom, isso vocês precisam testar com todos os modelos que vocês pretendem utilizar. Ele varia muito de achura para achura. Então, esse aqui é um dos modos de inserção de achura. Não se esqueçam que o lavabo também é composto por essa área aqui. É importante clicar aqui. Fechou a minha achura. Mas uma coisa eu identifiquei que está muito estranha. Eu coloquei aqui achura de área molhada, mas ele ficou com uma cor diferente do que eu optei. Então, vou fazer de novo e a gente vê mais ferramentas. Achura. Eu já sei que se eu esbarrar por aqui, ele mostra. E eu já sei que se eu colocar uma informação aqui, ele altera a escala da achura que eu escolhi, que eu defini. Aqui é o ângulo de inclinação. E aqui, dentro da aba Propriedades, ele define o layer que eu vou usar. Normalmente, a gente opta para usar o layer corrente. E aí, quando eu troco de layer, automaticamente ele obedece o layer onde eu estou. Agora sim, ele está no layer certo. Vou clicar aqui para definir minha achura. Quando eu tenho uso de muitos blocos e quando começa a dar muito erro, a sugestão é fazer por pedaços. Primeiro eu faria esse espaço com muitos blocos, muita informação, apertaria Enter. E eu faria
outra achura só para varredura. Como o meu desenho ainda é simples, não acusou nenhum erro. Então, nesse eu tinha inicialmente conseguido fazer numa única sequência. Então, quando vocês estiverem achurando e começar a acusar muito erro, a ideia é fazer por pedaços. Bom, vamos achurar agora a cozinha. Para minha cozinha e minha área de serviço, eu vou usar a mesma representação de área molhada. Essa é uma linha que identifica o fim desse tipo de piso, o fim da minha área molhada, a mesma coisa da soleira da porta. Vou no comando de achura de novo. E agora, ao invés de escolher um dos padrões de achura oferecidos pelo programa, eu vou optar não pelo uso de padrão, eu vou optar pelo uso de definido pelo usuário. Se fosse na listinha, seria a última opção de achura, user. Qual é a diferença do user? O user faz achuras de linhas paralelas, só que diferente desse que eu só controlo por fator de escala, aqui eu defino a distância das linhas paralelas. Então, se eu quisesse colocar, por exemplo, tábuas de largura de 25, era só definir 0,25 aqui. E ele coloca linhas paralelas de 0,25. Vou voltar aqui a inclinação de 0 graus. Mas tábua na cozinha não é muito interessante. Então, eu vou abrir de novo a barrinha Properties. E eu vou definir aqui Double. Eu quero essas linhas paralelas nos dois sentidos. Agora faz mais sentido. Então, agora eu estou representando cerâmica de 25 por 25. Meio pequenininho. Então, deixa eu colocar aqui uma cerâmica de 50 por 50. Agora fica mais próximo de uma apresentação de área molhada. Outra coisa que eu posso definir é a origem da colocação dessas peças cerâmicas. Então, eu quero que fique a partir desse canto. E ele consegue reposicionar as minhas achuras a partir dessa informação de ponto inicial. Vou clicar aqui na área da varredura. Não deu nenhum erro, então Enter. Finalizei a minha achura. Falta só a área do banheiro superior. Só vou reposicionar o meu texto. Move. Infelizmente, não tem algum espaço onde eu possa posicionar esse texto sem sobrepor nenhum desenho. Então, a única coisa que eu vou pensar em fazer é desviar um pouco desse texto da linha para ele poder ficar bem mais visível. E aí, eu gostaria de usar o mesmo revestimento de piso de área molhada que eu coloquei ali no lavabo. Mas eu já não lembro qual era a achura, a escala, a rotação. Então, eu posso pedir ajuda aqui para a ferramenta Match Properties. Eu vou pegar a propriedade dessa achura e replicar aqui no meu banheiro. Vamos ver se esse dá erro. Deu erro. Então, eu vou dar um ESC. Ele finalizou a minha achura, mas ele passou a achura pelo bloco do lavatório. Então, eu vou apagar. Aqui é um bom exemplo do que eu estava falando. Às vezes, a quantidade de informações que eu tenho, eu não consigo fazer a achura de uma vez só. Então, a sugestão é, Match Properties, fazer por pedaços. Então, eu vou fazer o pedaço do box. Enter. Finalizei. Vou fazer agora a achura só da área onde tem os blocos. Cliquei. Não vazou. Enter. Finalizei. Achura, a área da varredura. Enter, finalizei. Então, quando a achura der erro, a sugestão é fazer por pedaços. Em relação à área molhada, é isso. Agora, eu vou aproveitar que eu estou no comando de achura e fazer a representação da achura do jardim. Eu tenho duas possibilidades. Primeiro, definir layer. Então, layer. Eu não tenho nada aqui para o jardim, então vou fazer um layer para o jardim. Cor que vocês quiserem. Espessura de linha fina, 009. Vou tornar jardim o meu layer corrente. Cliquei 2 vezes aqui no status. Fechei o quadro. Primeira providência, deixar a área que eu quero achurar dentro da minha tela. Não pode faltar nenhum pedacinho. Tá aqui. Vou lá na ferramenta de achura. E a sugestão para uma achura de jardim, para as áreas permeáveis, eu vou usar o ar sand. Em inglês, sand é areia, mas
É o que mais se aproxima com os pontilhados que eu poderia representar as gramas. Ascend aqui. A escala tá boa, 0,20, a minha última que eu usei, ó. Enter. Se vocês deixarem essa Ashura mais densa, com mais pontilhados, o desenho fica mais carregado, mais pesado. Então, eu não aconselho a deixar ele muito denso. Agora, uma outra possibilidade de executar essa Ashura é fazer uma Ashura de modelo sólido. Aí ele pinta exatamente tudo. Se vocês quiserem, pode até passar, ó, vou remover o texto. Aí ele passa atrás do texto. Só que no momento de impressão, é importante vocês colocarem todas as Ashuras para trás de todo o desenho. Se assegurem de que elas vão ficar atrás de todas as linhas, senão parte das espessuras das linhas podem apagar antes da impressão. Então, depois que desenvolver todas as Ashuras, a sugestão é ir na ferramenta do Modify, ferramenta Draw Order e Send Head to Back, manda todas as Ashuras para trás. Só que essa Ashura vai ficar assim, nesse tom forte. O que eu posso fazer com essa Ashura? Eu posso diminuir a intensidade dela, então eu deixo ela transparente, ela vai ficar mais suave, vai ficar mais sutil no momento da impressão. Então, essa é uma segunda possibilidade de executar essa Ashura da área permeável. É isso, pessoal. Bons estudos!